Oi, tudo bem? Que bom poder falar com vocês de novo. Aqui é mais uma vez o missionário Rafael Joseph, membro da Igreja Espaço Bíblico Emanuel e missionário da Provida. Essa é uma mensagem bíblica direcionada tanto aos membros da Igreja Espaço Emanuel, como aos socioeducandos que estão cumprindo medida socioeducativa nas unidades da FASEPA. Durante esse período de quarentena bem extensiva, nós vivemos situações difíceis. Situações de que queremos ver parentes, amigos, quem pode sair, quer continuar seu trabalho, e estamos sendo forçados, de certa forma, a ficar em casa e a estar longe daqueles nossos familiares de quem amamos. Porém, nós podemos aprender algumas coisas. Não significa que as pessoas que estão em casa agora estão com o tempo sobrando, que elas não têm nada o que fazer, ao contrário. Eu, por exemplo, me sinto trabalhando até mais. A única diferença é que eu não estou pegando os ônibus, não estou saindo tanto, mas o trabalho tem bastante. Então quem está em casa não está desocupado não, com certeza tem muita coisa para fazer. E se você está aí na unidade socioeducativa, cumprindo medida, talvez seja bem entediante para você isso, principalmente porque você não pode ver seus familiares e amigos, mas saiba que isso é necessário. Deus é soberano, e a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então, nós devemos respeitar, na medida do possível, as autoridades e seguir as ordens dela. No tempo certo, gente, isso vai acabar. Isso vai acabar, acreditem. Não é a primeira pandemia que o mundo vive. Na verdade, a raça humana passou várias. Essa é a que eu e você estamos passando agora. Então acredite, Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Nesse tempo, uma das coisas que é bem possível fazer é aproveitar para ler a Bíblia e orar. Isso qualquer pessoa dá para fazer sim, tanto que estão trabalhando, quanto os que não estão, e aqueles que estão cumprindo medida, como aqueles que estão em casa. É possível ler a Bíblia, é possível orar, é possível buscar a Deus e conhecer mais de Deus. Aquele que já é cristão, que está na palavra, ele pode desfrutar desse tempo com Deus. E aquele que ainda não é cristão, pode conhecer mais a Deus pela leitura e ser convencido pelo Espírito Santo a se arrepender de seus pecados, através da leitura do Evangelho, através da pregação do Evangelho, e se tornar amigo e filho de Deus. Nas minhas meditações da Bíblia, eu tenho estudado o livro de Lucas, em especial no capítulo 17. Esse capítulo 17 tem falado profundamente comigo, e daqui tenho desenvolvido pelo menos para a minha vida umas 3 a 4 mensagens. Eu quero compartilhar com vocês, tá? Eu não vou compartilhar todas as 4 agora eu vou compartilhar apenas uma, para a gente depois ficar trabalhando as outras nesse capítulo 17 de Lucas, tá bom? O que será que une as pessoas? As pessoas geralmente são unidas por um propósito em comum, por um objetivo. Será que a desgraça é capaz de unir as pessoas? Sim, com certeza, a desgraça também é capaz de unir as pessoas. E o tema que eu tenho para essa mensagem é Unidos por uma desgraça. Se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 17, vamos estar lendo do versículo 11 até o versículo 19, que diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Vão e mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aqui nós podemos aprender algumas lições importantes. Primeiro, nesse momento Jesus está bem no limite, na fronteira entre Galiléia e Samaria. Jesus quer ir para Jerusalém. E qual o propósito de Jesus ir para Jerusalém?
Se você já leu a história dos evangelhos, alguma pregação, talvez até algum filme, você deve saber que foi em Jerusalém que Jesus foi preso, humilhado, crucificado. Foi lá em Jerusalém que foi cumprida a exigência de Deus pelo pagamento do pecado. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Mas não poderia ser a morte qualquer. Deveria ser a morte de alguém inocente, de alguém que em tudo agradou a Deus, que em toda a sua vida sempre fez a vontade de Deus. Jesus está indo para Jerusalém para se sacrificar pelos seus escolhidos, pelos seus amados. Jesus está indo para Jerusalém para entregar a sua vida por todo pecador que nele crê, arrependido. Jesus está indo lá para dar a sua vida por amor a Deus e para salvar a vida de muitos. Mas antes dele chegar em Jerusalém, ele passa numa fronteira entre dois povoados, ou dois povos, podemos dizer assim, entre a Galileia e Samaria. Se você já leu alguma vez o Evangelho de João, lá no capítulo 4, no versículo 9, quando Jesus está com sede, ele pede água a uma mulher samaritana. E a mulher diz: como sendo tu judeu, pedes água a mim, que sou uma mulher samaritana? E tem um comentário de João que fala: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Essa briga entre judeus e samaritanos já dura século, muito mais de 400 anos pelo menos. Ela começou logo depois da morte do rei Salomão, e seu filho Roboão assumiu o trono. Roboão não quis seguir os conselhos dos mais velhos e preferiu seguir os conselhos de rapazes mais jovens, de homens que não temiam a Deus. Assim, Roboão oprimiu o povo de Israel e gerou uma revolta entre o povo. E Deus, vendo o pecado de Roboão, determinou a Roboão dizendo: eu vou separar de você o meu povo, mas as outras 10 vou entregar a teu servo chamado Jeroboão. E assim foi. 2 tribos ficaram com o rei Roboão, daí surgiu o reino do sul, que é o reino de Judá, e assim ficou o reino do sul com a capital Jerusalém. E Jeroboão construiu o reino do norte, chamado o reino de Israel, com a capital Samaria. Lá em Samaria, ele construiu um templo no Monte Gerizim. É uma briga histórica que vem durando 400 anos, fazendo divisões e fronteiras. E aqui eu quero mostrar para você a nossa primeira lição. Jesus vem destruir as fronteiras que nos separam de Deus. Jesus vem nos aproximar de Deus. Ele veio romper as fronteiras entre Deus e o homem, a fronteira que o pecado colocou, as divisões, as muralhas entre o homem e Deus. É um esforço feito graciosamente da parte de Deus para o homem, pois não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Jesus veio a esse mundo salvar os pecadores. Ele veio a esse mundo entregar a sua vida para resgatar, para perdoar, pagar o preço do pecado. Sim, meu amigo, os teus pecados, os meus pecados, são a causa da morte de Cristo na cruz. E o seu sacrifício é capaz, é eficaz de perdoar, de mudar a sua vida por inteiro, por completo. Basta você se arrepender e crer nele. Basta você, pela fé, entregar a sua vida a Cristo, confiar nele como seu Senhor e Salvador, e você será salvo, você será perdoado. E para você que já é salvo, nunca esqueça disso. Cristo já pagou o preço do seu pecado. Cristo já pagou o preço dos seus erros, a sua dívida naquela cruz foi paga. Você é filho e filha de Deus, você foi perdoado, você foi justificado. Ser justificado é mais do que ser perdoado. Ser justificado é ser aceito por Deus. Como diz lá em João capítulo 1, versículo 12, fala: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13, os quais tiveram novo nascimento, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Todo aquele que entregou a vida a Cristo é justificado por Deus e é aceito como filho de Deus. Essa é a primeira verdade. Jesus veio a esse mundo tirar as fronteiras do pecado, tirar a divisão que estava entre o homem e Deus, declarar o homem justo, perdoado e inocente diante de Deus. Nesse texto acontece um fato interessante. Haviam 10 leprosos, e os leprosos
pela designação lá em Levítico, capítulo 13, versículo 44 e 45, o que Moisés ordena, segundo a vontade de Deus, é Deus que está orientando Moisés. Lembre-se, é Deus que está orientando Moisés, para que ele diga o seguinte: quando um homem for examinado pelo sacerdote e nele for encontrado lepra, ele deve ser afastado do povo, andar com as suas roupas rasgadas, descabelado, e ficar distante do povo, e gritar: leproso, leproso, impuro. Era essa a vida do leproso. Seria praticamente uma sentença de morte, porque a lepra não tinha cura. A lepra não tinha como alguém sair a não ser um milagre de Deus. E Deus realizou alguns milagres assim no Antigo Testamento, como no caso de Miriam, que estava leprosa, e no caso de Naamã, o general do rei da Síria também. Mas enfim, era a situação do leproso. Nos tempos de Jesus haviam muitos leprosos. E dentre esses leprosos, que possivelmente eram judeus, havia um leproso lá que era samaritano. Isso mesmo, gente. Agora, do que adiantava alguém ser judeu e alguém ser israelita? Agora, do que adiantava alguém ser rico e outro alguém ser pobre? Agora, do que adiantava alguém ter concluído seus estudos e o outro ser leigo? Não adiantava de nada. Agora todos estavam iguais, na mesma situação. Todos estavam condenados à morte, sofrendo, afastados da família, isolados de todos, porque estavam com essa enfermidade. Bom, estar isolado das pessoas, para a gente, tem sido uma novidade agora, devido a essa pandemia. Mas o isolamento é para que a pessoa não fique doente, não contraia o vírus. Mas eles não estavam isolados para não ficarem doentes. Eles já estavam isolados porque já estavam doentes, já estavam condenados. Daí vem a nossa segunda verdade, que no caso é o tema da nossa lição. Eles estão unidos por uma desgraça. Sim, a desgraça une pessoas. Um velório é capaz de unir vizinhos que não se falavam mais. Sim, a desgraça une pessoas. Uma doença é capaz de unir parentes que estavam brigados. Sim, infelizmente a desgraça une pessoas. Um filho que sofre um acidente é capaz de novamente unir pais, pelo menos para cuidarem de seu filho, pais que estavam divorciados, que não se falavam mais. A desgraça une pessoas. E nisso tudo, eles estavam unidos por causa da desgraça da lepra. Isso me faz ver que toda a raça humana também está unida por algo chamado pecado. Isso mesmo. O pecado é pior do que a lepra. Enquanto a lepra pode apodrecer nosso corpo, o pecado apodrece a nossa alma. O pecado apodrece nossos pensamentos, nossos sentimentos. Ele deixa tudo podre, inaceitável diante de Deus. O pecado corrói as melhores motivações do ser humano, seja em trabalho, seja na escola, aonde for, não importa. O pecado tem essa capacidade de destruir, de acabar com qualquer motivação, por mais pura que seja. Eu e você estamos unidos pela desgraça do pecado de Adão. Estamos unidos pela desgraça da queda de Adão. Estamos unidos pela desgraça da maldição adâmica, que trouxe doenças, dores, tristezas e morte. Doenças, problemas na vida, não são em si o pior. Eles são apenas o reflexo do mal maior que existe no ser humano, chamado pecado. E o pecado é uma vida separada de Deus. Esses 10 homens, ao verem Jesus, eles clamam dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles agora não estão clamando dizendo: Jesus, tem misericórdia da gente porque somos judeus, e dele não. Jesus, tem misericórdia da gente porque somos samaritanos, e eles judeus, deles não. Não. Agora eles estão clamando porque todos entenderam que estão perdidos, que não tem agora diferença entre eles. Meu amigo, Deus não vê diferença entre eu e você. Deus não vê diferença entre você e alguém que está lá fora. Deus não vê diferença entre você que está aí privado de sua liberdade e de mim e de outras pessoas que estão na nossa casa. Deus não vê diferença. Quando Deus olha para a gente, Ele enxerga todos nós, sabe o quê?
como pessoas necessitadas de perdão, necessitadas de ajuda, como verdadeiros mendigos, como eram esses homens que carregavam uma doença incurável que os levaria à morte. Deus do céu olha para a gente assim como Jesus olhou para esses leprosos, com compaixão, com misericórdia. Estamos unidos por uma desgraça, mas no meio dessa desgraça não precisamos continuar vivendo nela. Sabe por quê? Porque existe Jesus, porque existe a Bíblia, existe a esperança. Esses leprosos, ao verem Jesus passar, eles não perderam a oportunidade, eles clamaram por Jesus, eles se humilharam diante de Deus. Possivelmente eles estavam a uns 50 metros de distância. Mesmo assim, eles aproveitaram a oportunidade para clamar por Jesus. Eu não sei o quão distante você está de Deus. Eu não sei o quão podre você está nessa vida de pecado. O quão distante você pode estar de Deus em seus pensamentos, na sua vida de pecado. O quão distante você pode estar de Deus aprofundado nas drogas, aprofundado na depressão, aprofundado no excesso de trabalho, no amor ao dinheiro, numa vida desenfreada por namoro, por sexo. Eu não sei o quanto você está distante de Jesus. Mas se você tem a oportunidade de ter Jesus, não perca tempo. Clame por Ele, grite por Ele, peça a ajuda dEle e Ele te ajudará. Jesus não rejeita a oração de um pecador arrependido, a oração de um coração quebrantado, contrito. Ele não rejeita. Você tem a chance. Mas como, Rafael? Esses leprosos viram Jesus passar e eu não vejo Jesus. Quando um pecador ouve a pregação do Evangelho, é como se o próprio Cristo estivesse passando por ele. E cabe a cada um de nós decidir o que vamos fazer, como vamos responder ao ouvir a pregação do Evangelho. Aqueles homens já tinham ouvido falar de Jesus, por isso clamaram por ele, por isso pediram a ajuda dele. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que quando um pecador clama pela ajuda de Jesus, Jesus olha para ele. O texto diz, e Jesus olhou para eles. Jesus olha para você. E quando um pecador clama pela ajuda de Jesus, Jesus ouve eles. Sim, Jesus os ouviu, Jesus atendeu o pedido deles. Eles pediram, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ah, meus amigos, tomara que Deus abra nossos olhos para vermos a nossa realidade, para vermos a nossa miséria espiritual, para vermos quão pior do que uma lepra nós estamos espiritualmente, o quão necessitados somos de Cristo, o quão necessitados somos do perdão, da compaixão, do amor de Deus, da justiça divina revestindo nossas vidas. Minha oração é que Deus abra seu entendimento. Minha oração é que Deus faça você compreender que você precisa extremamente de Cristo e que não há vida sem Ele. Sim, precisamos desesperadamente de Jesus. E Jesus atendeu a oração deles e todos foram curados. Pois Jesus disse, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Jesus nunca faz nada que vai contra a Bíblia. Por isso, é muito difícil você acreditar num Jesus que não é o da Bíblia. É muito difícil dar crédito a um Jesus que não é o que a Bíblia diz. Pois a própria lei de Moisés mandava que se alguém fosse curado pela lepra, ele deveria ser dirigido ao sacerdote, para que o sacerdote, ao examiná-lo, pudesse comprovar a sua cura e pudesse declarar ele limpo e aceitável de novo diante da comunidade, diante do povo. Jesus é o Deus da palavra. Ele usa a Bíblia Sagrada para salvar os pecadores que se arrependem. Sim. E esse Jesus está passando também por aqui. Mesmo nesse momento de pandemia, para você que está em casa, já triste, desesperado, porque não tem como conseguir o dinheiro para comprar o alimento para a família, e até para você que está aí cumprindo medida socioeducativa, que está distante de seus familiares e nem pode vê-los. Saiba, gente, você pode estar distante de pessoas, mas você não precisa viver distante de Deus. Viver distante de Deus é uma escolha sua. Se você quiser, clame a Deus, assim como esses leprosos clamaram. Seja atendido por Deus, assim como esses leprosos foram atendidos. Peçam a misericórdia de Deus.
Arrependam-se da lepra, do pecado que habita no coração de vocês. Entreguem sua vida a Cristo. Gente, com Jesus, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Infeliz o homem que não tem Deus como sua confiança. Temos passado, sim, esse momento de pandemia. Tem sido triste, tem tido momentos difíceis, mas eu tenho tido alegria em Deus. Tenho tido prazer em Jesus, na sua palavra. E você também pode ter, se você entregar seu coração a Ele e confiar nele. Então, nessa primeira mensagem, Unidos por uma Desgraça, nós falamos aqui 3 verdades para você. A primeira, que Deus quebra as fronteiras, as barreiras do pecado entre Ele e o homem, através de Jesus Cristo. A segunda, que o pecador, ao ver Jesus através da pregação do Evangelho, pode pedir perdão a Ele e entregar a sua vida a Ele. Terceira verdade, que Deus, através da pessoa de Cristo, olha os pecadores, ouve as suas orações e os perdoa e os justifica e os torna aceitáveis diante de Deus. Sim, você pode ter toda essa beleza, todo esse tesouro. Quero orar por você. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque Tu mandou Teu Filho Jesus. Para Teu Filho Jesus não há barreiras, para Teu Filho Jesus, Senhor, e para Ti não há classes sociais, não importa se é homem, mulher, negro, branco, alto, baixo, gordo, magro, rico ou pobre, velho ou criança, não importa, Senhor. Para Ti, ó Pai eterno, o importante é quando um pecador, ao ouvir o Evangelho, se entrega a Ti e se arrepende. Para Ti o importante, ó Pai, é um filho de Deus que confia no Teu Filho Jesus Cristo. Eu Te peço, Pai, olha para meus irmãos que estão em suas casas, para aquele pai de família que está precisando de um emprego, de um trabalho, para aquela mãe, Pai eterno, para aquelas crianças que não estão podendo estudar. Consola-os, ajuda-os, fortalece-os, que eles sejam, Pai, edificados pela Tua palavra, pelo Teu poder. Ajuda-os, ó Pai, a passar essa quarentena em santidade, no momento, Pai, que Te agrada. É que eu Te peço, Pai. Olha para os jovens, ó Pai, que estão cumprindo medidas, tanto aqueles que estão na palavra como os que ainda não estão. Por aqueles que estão na palavra, eu Te peço, fortalece-os, firma-os na fé. Não deixe, Pai eterno, eles usar esse momento para pecar contra Ti, para se afastar de Ti, mas aproxima-os de Ti pela Tua palavra. Que a Tua palavra os console, os ajude. E aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, consola-os, conforta-os, faz eles se arrependerem e se voltarem para Ti. Faz os jovens, ó Pai, entenderem que ficar chateado ou revoltado não vai resolver a situação, Senhor. Pai, eu Te peço que a Tua graça, a Tua paz alcance cada funcionário da unidade, cada homem e mulher, desde o pessoal da limpeza até, Deus Santo, o pessoal que está no escritório, os monitores, Pai, cozinheiros, Senhor, técnicos, pedagogos, alcance a todos, os jovens e seus familiares. Se há alguém doente, acometido por essa enfermidade ou por outra, eu peço, tenha misericórdia, cura, dê o remédio, que a Tua graça e a paz os alcance. É que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Que Deus nos abençoe.